Olá pessoas, bem-vindo mais uma vez no canal. Hoje a gente tem a receita de bomba de chocolate ou Carolina de chocolate. Só vai mudar o formato aí na hora que você vai preparar ela e colocar para assar. Aquela clássica que você encontra aí em padarias de bairro. A ideia base é uma massa churros, então prepara um pouco diferente. A gente vai pegar 100 ml de água e levar numa panela com 100 gramas de manteiga. Depois que derreter essa manteiga nessa água, a gente vai entrar com os ingredientes secos, que são 100 gramas de farinha de trigo, uma pitadinha de sal, eu até coloquei uma colher aqui de sobremesa que vai de açúcar, mas o sal ele é bem pouquinho. Se você estiver usando a manteiga com sal, então o sal é só uma pitadinha mesmo, e o açúcar uma colher de sobremesa. Essa parte, vai deixar cozinhar na panela, e depois que tiver cozido, a gente vai deixar esfriar essa massa e começar a bater com 2 ovos inicialmente numa batedeira e acompanhando a consistência da massa. E depois, se precisar, a gente vai acrescentando mais, 1 ou 2 ovos. Então a gente pode até misturar esses 2 ovos que sobrar num prato com um garfo e ir acrescentando depois aos poucos na hora que estiver batendo. A ideia dos danettes aqui, que é o recheio cremoso de chocolate, facilita o preparo. Você pode até preparar aí um creme, uma base de baunilha ou de chocolate na própria panela com leite condensado, creme de leite, ou você já usa esse recheio cremoso, vai dar na mesma. E a ideia desses tabletes de chocolate é derreter, seguindo aquela dica lá do ovo de Páscoa. Depois eu vou colocar o card aqui para quem não assistiu ainda, para a gente molhar, na verdade, a parte de cima da bomba ou da Carolina. Então, com o chocolate derretido, depois que ela estiver já pronta, recheada, a gente só molha a parte de cima dela para dar aquele acabamento. Então, a ideia é basicamente essa. Vou começar aqui a parte do preparo, já derretendo a manteiga com a água na panela, depois colocar a farinha, o açúcar e essa pitada de sal. Aqui é a manteiga com a água, já liguei o fogo, está em fogo baixo. A gente vai mexer até derreter toda essa manteiga. Depois que tiver derretida, a gente entra com a parte dos ingredientes secos que eu comentei agora há pouco. Aí a manteiga já praticamente derretida. A gente está misturando mais um pouco só para ela dar mais uma incorporada com essa água. Aí aqui já a farinha, o açúcar e a pitada de sal. Agora é só misturar bem e ir acompanhando até essa massa lá, ficar uniforme, homogênea e começar a desgrudar do fundo da panela. Aí a farinha já incorporada, com sal, açúcar, nessa manteiga e na água, ela já tá desgrudando do fundo da panela. Aí agora é o ponto que a gente já vai tirar ela do fogo e deixar essa massa esfriar. Por quê? Tem que bater com os ovos nela já com a massa fria, porque se a gente colocar o ovo agora, nesse momento, e já bater, o ovo vai acabar cozinhando fora e não vai incorporar direito nessa massa. Aí a gente deixou a massa esfriar bem, para não ter o perigo na hora de colocar os ovos, acabar cozinhando esse ovo, esses ovos se a massa estiver quente. Então, com a massa já fria e 2 ovos, a gente vai colocar na batedeira, e deixar batendo um pouco. E nesse meio tempo, enquanto a massa estava esfriando, a gente já foi untando uma assadeira com a manteiga e um pouco de farinha, já pré-aquecendo o forno a 180 graus. E a gente também já separou aqui uma luva dessas, manga de confeiteiro que a gente fala, para colocar depois essa massa na hora que ela estiver pronta. E à medida que a gente estiver batendo a massa, a gente vai acompanhando para verificar se ela está com uma consistência legal. E aí, muito provavelmente, a gente vai precisar acrescentar pelo menos mais um ovo, ou até mais o 4º ovo, inclusive. Então, o ideal é que você já misture esses 2 ovos num prato com um garfo e depois vai acrescentando aos poucos nessa massa que estiver batendo. Aí eu terminei de já bater com esses 2 ovos, só que ela ainda tá uma massa meio dura. Então a gente vai agora começar a acrescentar os ovos, os outros 2 aos poucos e ir batendo até ficar uma massa um pouco mais maleável. Aqui a gente precisou bater realmente os 4 ovos. É que depende muito do tamanho do ovo que você está usando. E a massa ela tem que ficar num ponto que a hora que você pega ela e puxa com o batedor, ela começa a cair bem lentamente do batedor. Ela não pode ficar firme e não escorrer. Ela tem que ficar nesse ponto aqui, ela começa a escorrer, mas sendo bem lentamente. É o ponto ideal para você já começar depois a moldar as suas carolinas e as suas bombas. Aí com a massa já na manga de confeiteiro, ou se você não tiver uma manga de confeiteiro, você pode usar um saquinho desses plásticos
coloca a massa dentro e depois corta o bico. Aí a gente começa agora a fazer meio que os moldes da Carolina ou da bomba, deixando um espaço aí de um dedo mais ou menos entre cada um, porque elas vão crescer ainda um pouco. Aqui tá dando duas assadeiras, né, com Carolina e bomba, variado. Agora eu vou levar para assar no forno já pré-aquecido a 180 graus e deixar por 40, 45 minutos assando. E aí depois que terminar, que você vê que ela já cresceu e tá bem douradinha, você vai desligar o forno e vai abrir a porta e vai deixar a porta lá tipo entreaberta e deixar a Carolina, né, e a bomba ainda com essa massa lá dentro para terminar, né, tipo, justamente assar, vamos falar assim, e para não ter o perigo de ela murchar e acabar abaixando. Então com a porta ela entreaberta, o calor vai saindo, né, residual que está dentro do forno, e você mantém aí a estrutura dessa Carolina da bomba alta, né, tipo ela cheinha, vamos falar assim. Após deixar 40 minutos, 45 mais ou menos, depende do seu forno, as nossas bombas e Carolinas elas já, né, cresceram bastante. A gente vai desligar o forno nesse momento e vai deixar a porta do forno entreaberta, com um vão aí de uns 5 dedos mais ou menos, para o calor residual ir saindo e não ter o perigo, né, da bomba e da Carolina ela murchar, né, abaixar. Aí com a porta do forno entreaberta, o forno já está desligado, porque enquanto isso a Carolina e a bomba vai esfriar, e elas já, né, frias, a gente já está com a parte do recheio pronta. E também se quiser ir ganhando um pouco de tempo, você já pode também já ir derretendo o chocolate. Em banho-maria ou no micro-ondas, você pode usar a técnica lá do ovo de Páscoa. As Carolinas e as bombas já esfriaram. A gente vai agora colocar o recheio, né, dessa sobremesa cremosa dentro da manga de confeiteiro. Você pode usar o recheio, né, de brigadeiro cremoso. Eu vou colocar o card nessa parte aqui do vídeo. E aí, a ideia é a mesma. Você pode fazer também aquele creme de confeiteiro, usar o brigadeiro cremoso ou essas sobremesas cremosas prontas, tanto faz. Com a ideia da manga de confeiteiro, a gente, né, colocou o bico com a ponta que a gente tem mais fino, fechou essa parte e a gente vai rechear o saco para não ter perigo de começar a vazar o recheio por aqui. E depois a gente vai começar já a rechear nossas bombas e Carolinas. Dependendo do recheio que você estiver usando, se você vê que ele é muito mole, você pode fazer já o furo por cima mesmo da bomba ou da Carolina, ou meio que na lateral, porque depois com esse chocolate que a gente vai derreter no micro-ondas ou em banho-maria, a gente vai, né, justamente com ela já recheada, mergulhar ela e fazer aquela camada, né, aquela cobertura de chocolate. Então se o seu recheio ele for mais consistente, você pode fazer, né, o recheio por baixo, né, da bomba ou da Carolina. Se ele for assim um pouco molegado, para não ter perigo depois ele começar a escorrer pelo fundo, recheia por cima mesmo, e aí na hora que você mergulhar no chocolate vai dar o acabamento e vai estar lá o recheio concentrado, né, no meio da sua bomba, da Carolina, etc. É a manga de confeiteiro recheado, né, com aquela sobremesa cremosa. Fechei aqui na parte do fundo e com a ponta dela, né, segurando com cuidado, eu vou pegando a Carolina ou a bomba. Como esse recheio ele é um pouco mais mole, tô recheando, né, pela parte de cima mesmo, que depois eu vou passar naquele chocolate derretido e dar o acabamento. Então, com cuidado, você fura e injeta aí um pouco do recheio. Você pode fazer isso de um lado dela, um pouco também do outro lado, e repara que a massa ela é bem leve. Então, tipo, viu que tá bem recheado, que é esse caso, ó. Vou pegar agora e vou passar lá no chocolate derretido para fazer o acabamento aqui na cobertura, vamos falar assim. Deixa escorrer o excesso. Caprichado no chocolate. E tá ficando pronta aí as nossas Carolinas, bombas.
Aí depois de rechear as carolinas e as bombas, passei no chocolate derretido. E agora eu vou levar para a geladeira só para ele terminar de, né, endurecer esse chocolate da cobertura por uns 5, 10 minutos no máximo. Depois você pode até tirar da geladeira e consumir já diretamente. Se não for consumir na hora, permanece na geladeira justamente porque a gente está com o recheio cremoso, né, dessas sobremesas cremosas que precisa de refrigeração. Bom apetite!